Hoje, Vasco e Fortaleza se enfrentam no estádio São Januário. O jogo terá transmissão pelo Premier. Mas em números, qual a chance real de cada equipe para essa partida? Vamos à análise completa e, ao final, a conclusão da expectativa de gols para esse jogo. Antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos à análise. Primeiro, temos que analisar a classificação do campeonato. O Fortaleza está em 11º, com 10 pontos. Já o Vasco em 17º, na zona de abaixamento, com apenas 7 pontos. Porém, o campeonato ainda está no início. Logo, uma vitória do Vasco hoje vai levar ele ali para 12º, 11º, a depender dos resultados. Esse será o primeiro jogo de Fernando Diniz em São Januário em sua nova passagem pelo Vasco. Ele já fez a estreia pelo time na derrota contra o Lanús pela Sul-Americana. Já o Fortaleza vem de um empate frustrante contra o Bucaramanga e complicou bastante a sua classificação na Libertadores. Para chegarmos à conclusão das possibilidades de cada equipe, nós temos que fazer diversas análises. Uma delas é o confronto direto. Podemos perceber que nenhum visitante conseguiu vencer nesses últimos 5 confrontos, de 2023 para cá, sendo 3 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil. O Vasco teve 2 vitórias em casa, o Fortaleza teve 1 vitória em casa e as outras 2 partidas terminaram em empate. Nos últimos 5 jogos em casa, o Vasco conseguiu 2 vitórias, 2 empates e teve 1 derrota contra o Palmeiras. Mesmo o Vasco apresentando resultados muito ruins recentemente, em casa é uma equipe difícil de ser batida. Só foi batido pelo Palmeiras pelo resultado de 1-0, mesmo assim um jogo duro para o Palmeiras, difícil para o Palmeiras conseguir sobressair. Porém, pelo outro lado, a equipe das 2 vitórias foi uma contra o Sport, que é o Lanterna, não venceu nenhum jogo no campeonato, e outra contra o time do Porto Cabelo pela Copa Sul-Americana, o time da Venezuela, um time muito fraco, né? Embora também o Porto Cabelo depois lá na Venezuela meteu 4-1 no Vasco. Já o Fortaleza fora de casa também não é uma equipe fácil de ser batida, mas também não consegue vencer com certa facilidade. Dos últimos 5 jogos, ele perdeu para o Vitória por 2-1 e os outros 4 jogos foram empate. Contra o Bucaramanga na Colômbia, o Sport Recife em Recife, contra o Retrô pela Copa do Brasil e o empate contra o São Paulo. Também, assim, nenhum resultado espetacular. No último jogo, o Vasco teve uma derrota de 1-0 para o Lanús, como já citei anteriormente, na estreia do Fernando Diniz. E vem de uma sequência difícil de resultados. Já o Fortaleza também teve um resultado ruim no meio de semana, pela Copa Libertadores contra o Bucaramanga. Era um resultado fundamental para a classificação da Libertadores. Agora o Fortaleza tem um jogo duríssimo contra o Racing para tentar se classificar, mas esse jogo era fundamental. O próximo jogo, após esse confronto de hoje pelo Brasileiro do Vasco, será contra o Operário na Copa do Brasil no meio de semana. Já o Fortaleza também pela Copa do Brasil enfrenta o Retrô. Então, 2 equipes tecnicamente abaixo de Vasco e Fortaleza. Com isso, imaginamos que ambas as equipes irão com força total para esse jogo. Então, a provável escalação do Vasco será com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Tietê, Hugo Moura, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Já o Fortaleza, a perspectiva é que venha com João Ricardo, Mancuso, Davi Luiz, Gustavo Mancha, Gaston Ávila, Matheus Rosseto, Paul Fernandes, Pochettino, Pikachu, Luthiero e Breno Lopes. Como destaque, o Vasco não precisa nem citar, né? É o Verratti. Nesse ano ele já fez 25 jogos, teve 15 gols e 2 assistências. Talvez seja o único, talvez ao lado ali do Léo Jardim, que esteja se salvando aí no ano tão ruim que o Vasco tem até o momento. Já o Fortaleza, o forte é o conjunto. Então o destaque é o técnico Vojvoda. Ele completou 302 jogos pelo Fortaleza, com 145 vitórias, 73 empates e 84 derrotas. O Fortaleza não tem nenhum jogador que se destaca muito individualmente, mas um conjunto muito forte e que tem tido resultados excelentes aí nos últimos anos. Bom, em relação a gols, analisando aí as últimas partidas, as últimas 5 partidas, o Vasco marcou 4 vezes e sofreu 2 gols. Já o Fortaleza marcou 3 e sofreu 4. Lembrando, últimas 5 partidas do Vasco em casa e do Fortaleza fora. Porque se a gente pegar para analisar, o Fortaleza recentemente ganhou de 5-0 do Juventude. Então, são jogos com o Vasco em casa e o Fortaleza fora. Então, o Vasco teve uma média aí de 1,2 gols nas suas partidas e o Fortaleza de 1,4. Então, a média de gols aí das 2 partidas dos últimos jogos é de 1,3 gols. Então, embora seja um confronto duríssimo, a expectativa é que tenha poucos gols. Então, assim, a expectativa é que tenha pelo menos um gol, mas que não passe de 2. E as perspectivas de vitória aí para cada lado?
Conforme eu citei anteriormente, é um jogo difícil. O Vasco, ele embora esteja num momento ruim, ele não é batido facilmente em casa, né? Ele conseguiu 2 empates e 2 vitórias. O Fortaleza tem uma equipe muito boa, mas também fora de casa não tem conseguido se destacar. Nas últimas 5 partidas foram uma derrota e 4 empates. Então, assim, é um jogo de, a princípio, chances parelhas, né? 38,2% para o Vasco, 31,4% para o empate e 30,4% para o Fortaleza. Eu acho que assim, o empate talvez seja o resultado mais plausível, embora esteja um pouquinho aí a mais para o Vasco. Por que um pouco a mais para o Vasco? Porque ele em casa ainda conseguiu algumas vitórias recentemente e o Fortaleza não conseguiu vitórias fora de casa. Então, nas probabilidades, tende um pouco para o Vasco com a estreia do Diniz, mas mesmo assim eu acho que o resultado de empate é um resultado assim, muito provável para essa partida. E aí, torcedor, o que você acha? Concorda ou não com essa análise? Deixa aí nos comentários qual a sua opinião e depois do jogo aí também deixa a sua corneta, né? Acertamos ou não o resultado? Nessa aí, eu iria no empate. Valeu, pessoal. Até a próxima.